Boa noite, turma de psicoteologia. Hoje nós estamos aqui iniciando comigo, né, dentro desse terceiro módulo, nosso terceiro encontro, e ainda dentro do tópico, dentro do nosso cronograma, trabalhando os fundamentos da psicanálise aplicados à nossa abordagem, como a gente falou lá desde o nosso primeiro encontro, que aqui a gente iria apresentar para vocês os principais fundamentos da psicanálise que nós precisamos conhecer e estudá-lo, né, estudar eles, para aplicá-los em nossos atendimentos. Então, a nossa abordagem psicoteológica, ela tem alguns pilares, alguns fundamentos, a gente já apresentou isso lá no nosso primeiro módulo, e agora, nesse terceiro módulo, a gente está trabalhando aquele fundamento, aquele alicerce que é muito importante, que é crucial para o nosso atendimento, que são os fundamentos da psicanálise, os conceitos da psicanálise, que nós vamos trabalhar eles aqui ao longo desses nossos encontros, justamente porque nós vamos nos valer deles para o nosso trabalho, para o nosso atendimento, para o nosso atendimento clínico, ok? Nós iniciamos, né, o primeiro conteúdo aí, o primeiro fundamento que eu comecei a trabalhar com vocês, e que nós já estamos aí há umas 2 aulas conversando sobre eles, é o do inconsciente, né? Aí hoje eu vou fazer um resumão, uma síntese de tudo que nós vimos sobre esse fundamento. A partir de hoje, a gente vai trabalhar outros conceitos, outros assuntos, né, da psicanálise, mas eu preciso que esse assunto esteja bem consolidado, esse assunto esteja bem trabalhado com vocês. Esse é vamos dizer assim, o tema, né, o conceito, o fundamento, que simplesmente perpassa toda a obra de Freud vamos dizer assim, e toda a obra psicanalítica, né? Porque a Freud não foi o único psicanalista, não foi a única escola da psicanálise. A gente já conversou um pouquinho sobre isso aí no nosso primeiro encontro. Já, né? A psicanálise ela tem outras escolas para além de Freud, né? A gente pode falar aí, por exemplo, da escola de Melanie Klein, a gente pode falar da escola, até mesmo, alguns não consideram o Jung como, né, como ainda dentro da psicanálise, mas há aqueles que consideram ele dentro da psicanálise, a escola junguiana, a lacaniana, a winnicottiana, que são teóricos, que são, né, pessoas proeminentes aí dentro da psicanálise que desenvolveram, para além da teoria freudiana, também outras teorias psicanalíticas e que acabaram se tornando conhecido dentro da psicanálise como escolas, né? Então, a gente tem aí esse tema do inconsciente, né, perpassando toda a psicanálise desde o seu início até os dias de hoje, até os dias atuais. Esse assunto do inconsciente não está acabado, não está esgotado, não está finalizado, tá? É importante a gente compreender isso. E aí, eu vou fazer aqui, passar com vocês aqui, assim, né, o que a gente conseguiu trabalhar, o que a gente conseguiu desenvolver sobre essa teoria, sobre esse fundamento tão importante, tão fundamental, tão crucial para a psicanálise e também para nós aqui da psicoteologia. Então, vamos lá. E aí, se você quiser tomar nota, se você quiser, né, anotar né, e fazer os seus apontamentos aí, fique à vontade, porque eu vou fazer realmente uma síntese assim, de tudo aquilo que a gente viu ao longo desses 2 encontros, desses encontros para trás que nós tivemos aqui, tratando sobre os fundamentos da psicanálise aplicados à nossa abordagem, começando pelo inconsciente. Nós vimos a importância dessa teoria e fundamento do inconsciente, né, para um terapeuta que se utiliza de uma abordagem psicanalítica como, nesse caso, como a nossa aqui, que nos utilizamos dessa abordagem psicanalítica, e a importância, ou seja, da gente tanto encarar, compreender e trabalhar a mente humana, entendendo que
a nossa mente, ela é principalmente, né, constituída de instâncias. E a instância do inconsciente, ela faz parte da estrutura da mente. Então, na psicanálise, a gente pensa a mente tendo instâncias e o inconsciente é uma dessas instâncias, mas não é qualquer instância, né? Nós vimos aí que a psicanálise ela construiu e desenvolveu e estruturou a teoria, né, e conceito do inconsciente, trabalhando especialmente a tal da primeira tópica e segunda tópica. Dentro da primeira tópica, estruturando essa mente entre inconsciente, pré-consciente e consciente, e depois o Freud desenvolveu a segunda tópica, dividindo ou trabalhando, organizando essa mente entre id, ego e superego. Então, quando a gente fala de primeira tópica, a gente está falando de inconsciente pré-consciente, que é uma forma de a gente estruturar, a gente pensar, né, essa estruturação, essa construção da mente, de uma forma mais, dita assim, topográfica, né, uma certa localização geográfica dessa mente, e nós temos na segunda tópica, uma estruturação mais dinâmica, de uma interação das instâncias do id, do ego e do superego. Né? Nós vimos, inclusive, como estávamos tratando especificamente sobre essa segunda tópica, que, né, quem é o id, quem é o ego, como é que se formou o id, como é que se formou o nosso ego, como é que se formou, né, essa instância do superego, e isso está, vamos dizer assim, presente, está acontecendo, está na dinâmica da construção, da estruturação e da constituição da nossa mente. Né? Dentro desse assunto, nós desconstruímos aquela ideia equivocada de que existe um subconsciente, né? Não existe uma estrutura, o inconsciente ele não está abaixo, ou ele não está submetido, como traz para nós a ideia de um subconsciente, como se houvesse o consciente e uma estrutura submetida a esse inconsciente, abaixo desse inconsciente, né, de alguma forma dependente, né, dessa consciência. Então, nós não trabalhamos aqui na psicanálise, né, cheguei até a brincar com vocês, se algum dia vocês usarem o termo subconsciente, vocês não falem que estudou com o professor Wendel, porque o professor Wendel ensinou vocês categoricamente que na psicanálise nunca foi usado o termo subconsciente, e mesmo você vai encontrar psicanalistas aí que acabam, né, tropeçando nisso, acabam utilizando esse termo subconsciente como se tivesse essa ideia de que existe uma estrutura consciente e uma estrutura, de alguma maneira, submetida a essa consciência, né, abaixo dessa consciência, como se tivesse essa ideia aí de subconsciente. Nós não trabalhamos com essa ideia de subconsciente, a psicanálise não trabalha, nunca fez uso desse termo, e, ao contrário, né, inclusive, diferente de existir um subconsciente, a psicanálise mostra, né, que o inconsciente é a primeira estrutura, né, e instância da mente, veio primeiro, precede as demais, e apesar de estar interligada com as outras estruturas, quais outras estruturas? Pré-consciente e inconsciente, né? Porque essa é a primeira tópica, essa é a primeira divisão que Freud fez da mente. Ou seja, o inconsciente ele tem vida própria e é um sistema que tem suas próprias regras de funcionamento. Né? Tendo como característica, ou sendo esse sistema, né, essa estrutura, essa instância, atemporal, amoral, ilógica ou irracional, comandada pelo princípio do prazer e governada pelas pulsões ou impulsos de quem? Do nosso id. Então,
né, o que mobiliza, o que movimenta, o que impulsiona a nossa mente desde o início, né, desde o princípio, é essa questão tanto do princípio do prazer, entendendo que o que dá prazer nós iremos em busca disso, e o que dá desprazer nós iremos tentar escapar disso, tentar fugir disso, e a questão das pulsões, né? Inclusive, nós já trabalhamos aqui com vocês sobre essas pulsões, sobre esses impulsos, né? Mostrando que a pulsão é a energia que faz com que a mente, né, funcione, como que a mente esteja, vamos dizer assim, em busca de satisfação, de realização, e, inclusive, está por detrás, né, está na gênese, por exemplo, dos nossos anseios, dos nossos desejos, quem? As nossas pulsões, né? Estudamos essas pulsões e vimos que as nossas pulsões podem tomar 4 destinos. Elas normalmente vão ser, principalmente nessa primeira fase, nessa nossa estrutura mais primitiva, ela vai, vai acontecer um processo chamado repressão ou recalcamento, em que os nossos conteúdos vão se tornar inacessíveis para nós, inconscientes, né? Ou e esse é um dos destinos das nossas pulsões, ficarem reprimidas, recalcadas. A outra seria retornar ao próprio corpo ou para a própria pessoa, quando essa pulsão está em busca ali de sua satisfação, em busca ali de seu objeto. Não encontrando esse objeto, eu posso retornar essa pulsão para o próprio corpo ou para a própria pessoa. Outro processo, um outro destino que essa pulsão pode encontrar é a inversão ou a transformação no contrário, já que eu não consigo me realizar, né, com relação, né, ao meu impulso, à minha pulsão. Essa pulsão pode se transformar, pode acabar sendo, como forma de tentativa de realização, de satisfação, ser realizada de forma invertida, aonde normalmente a gente consegue identificar um pouco dessa inversão, principalmente nos sonhos. Quando a gente, por exemplo, sonha, né, dos objetivos, né, uma das coisas que Freud afirmou sobre o nosso inconsciente e sobre os sonhos é que nos sonhos nós realizamos desejos. O sonho é essencialmente um lugar onde a gente dá manifestação aos nossos desejos inconscientes. E muitas vezes, dentro dos nossos sonhos, quando a gente vai analisá-los, que a gente vai interpretar o tal da interpretação dos conteúdos oníricos, ou seja, dos sonhos, algumas vezes, os nossos anseios, os nossos desejos estão sendo realizados de forma invertida, de forma transformada no contrário dentro dos nossos conteúdos aí oníricos, dentro dos nossos sonhos. Então, Freud, né, viu que essa é uma, por exemplo, possibilidade de escape ou de realização desses impulsos, desses nossos desejos, dessas nossas pulsões, né? Agora, eu usei aqui o exemplo do sonho, mas não quer dizer que só no sonho esse impulso, essa pulsão pode estar sendo, por exemplo, satisfeita de forma invertida ou ao contrário, não. A nossa vida desperta, no nosso cotidiano, na nossa vida, né, também aí, no nosso dia a dia, esse impulso, essa pulsão pode também encontrar essa forma aí, vamos dizer assim, invertida de se realizar, de se satisfazer. E o último destino das nossas pulsões, né, aqui dentro da teoria que nós estamos trabalhando, estudando, trabalhada, inclusive, por Freud, seria a sublimação, né? Seria a sublimação, que seria aquela ideia mesmo de que eu posso, de alguma forma, substituir o objeto do meu desejo. Teve alguém que mandou alguma coisa aí no chat,
Se quiser abrir o microfone e já intervir e perguntar, é até melhor para mim, porque senão tem que abrir e ler a sua pergunta ou o seu questionamento. Você citou o exemplo do destino inversão, né? Uhum. E aí, se você pudesse dar exemplos dos demais. Repressão, primeiro destino. Repressão é tornar inconsciente, é conteúdo recalcado. Nosso inconsciente, ele é tomado desse tipo de conteúdo, né? E aí nós não estamos falando só de coisas ruins, porque praticamente toda a nossa experiência infantil da primeira infância está como? Está inacessível. Então, quer dizer que esses conteúdos eles se tornaram para nós reprimidos ou recalcados. Quando ele fala, por exemplo, de reprimidos ou recalcados, é porque, por razões diversas, né, até por uma questão, talvez até de ainda não maturidade para lidar com os conteúdos, com as experiências, muitas vezes esses conteúdos têm que permanecer, ou acaba, né, vamos dizer assim, tornando-se, por exemplo, inconscientes nossos, ok? Então, esse é um dos destinos de muitas das nossas pulsões. Então, esse é um exemplo, né? Conteúdos reprimidos e recalcados. O do retornar ao próprio corpo. Vou dar um exemplo de um impulso, de uma pulsão. Por exemplo, o impulso agressivo, os nossos impulsos, as nossas pulsões sexuais, né? Muitas vezes eu não consigo, ou por questões éticas, ou por questões culturais, ou por questões religiosas, eu não consigo dar cabo, né, dos meus impulsos sexuais. Muitas vezes, esses impulsos ou vão ser reprimidos, ou eles precisarão ser satisfeitos de forma a retornar para o próprio corpo ou para a própria pessoa. Um exemplo, professor Wemer, é eu transformar a minha libido sexual, meu desejo sexual por alguém, e eu ir ali, por exemplo, me masturbar de alguma maneira, quando eu faço né, produzo esse comportamento é eu tentando canalizar, eu tentando satisfazer a minha pulsão sexual em mim mesmo. Então, isso é um exemplo, por exemplo, de pulsão que retorna para o próprio corpo. Tá? Um exemplo da inversão seria aquela situação em que eu não gosto de uma pessoa, mas por questões que eu não posso exprimir essa minha raiva, esse meu impulso agressivo, essa minha insatisfação, eu acabo fazendo o inverso disso. Eu acabo, muitas vezes, tratando essa pessoa completamente diferente do que eu gostaria de tratar. Esse seria, por exemplo, um exemplo de como a gente pode, por exemplo, pode acontecer numa pessoa a inversão de amor em ódio ou de ódio em amor. Seria uma forma, por exemplo, disso estar invertido. Né? Eu falei aqui que nos sonhos isso tem por costume acontecer. Muitas vezes no sonho você vai lá e sonha com uma pessoa que você detesta, e no sonho você está de abraços e beijos, e como se fosse a pessoa mais querida, né, da sua vida. Ou seja, mas você sua vida desperta, né, no seu, na sua vida consciente, aquela pessoa não é uma pessoa que você admira ou que você gosta dela. Ao contrário, você às vezes até odeia aquela pessoa. Mas no sonho ela vem como uma pessoa querida, como uma pessoa amada. Então, o sonho, como ele é como inconsciente, ele não está restrito a essa questão, por exemplo, de temporalidade, de lógica, então acaba acontecendo um processo que inverte isso dentro do sonho. Tá? E exemplo de sublimação que a gente poderia dar é, por exemplo, eu tenho um afeto muito grande, né, sei lá,
pela minha cunhada. Eu tenho até um desejo pela minha cunhada. Só que eu posso dar cabo disso? Eu posso consumar isso? Dentro de uma lógica cultural, dentro de uma lógica, sei lá, sua religiosa, dentro, né, de uma lógica até ética mesmo? Não. Né? E aí, eu sei disso, tenho consciência, por exemplo, disso. Né? E sei que por mais que eu deseje, eu não vou poder, né, consumar aquele meu desejo. Então, eu acabo sublimando aquele meu desejo, né, em formas, por exemplo, de tratar bem a minha cunhada. Eu, por exemplo, vou fazer um jantar na minha casa, né? Eu, 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 eu faço questão de convidar ela. Eu digo, por exemplo, que aquele jantar, né, é para minha esposa. Eu digo que aquele jantar são para os meus amigos, para os meus convidados, mas no fundo, aquele meu jantar, aquela minha comida especial, eu fiz só para atender, só para poder, né, chamar atenção, só para poder, de alguma forma, né, ali, dedicar aquilo, vamos dizer assim, para aquela pessoa ali que é objeto de desejo para mim, entende? Isso seria, por exemplo, uma forma de sublimar, né, esse meu desejo inconsciente, porque nós estamos falando aqui de inconsciente, certo? Eu não tenho consciência, não tenho aquela coisa do tipo assim, não, eu sei realmente, eu sei conscientemente que eu tenho ali um desejo, tenho ali alguma coisa relacionada àquela pessoa, né? O meu inconsciente é que sabe disso, o meu inconsciente é que tenha, né? Ou seja, esse impulso, essa pulsão, e como ele não encontra formas de descarregar, né? Esse impulso, esse desejo, uma das formas seria eu fazer isso por meio, por exemplo, desse destino aí, dessa, dessa forma de descarga, né? Conhecida como sublimação. Outro exemplo que eu poderia dar de sublimação seria quando eu tenho, sei lá, eu tenho um impulso, né, uma pulsão muito forte, uma libido muito forte, sexual. Como eu não consigo descarregar essa minha libido sexual completamente, por exemplo, pode ser que eu nem seja casado, ainda nem sou casado, né, não tenho ainda nenhum relacionamento, mas tem uma libido muito forte, tem um impulso muito forte, tem uma pulsão muito forte, né, ali na minha psique, e essa pulsão, né, sexual, eu não tenho como realizá-la, eu não tenho como satisfazê-la. Aí o que eu faço? Aí eu canalizo isso tudo para trabalho. Aí eu me torno, por exemplo, um workaholic, um viciado em trabalho, né? E eu sempre justifico que é o fato de que eu gosto muito de trabalho, que eu amo trabalho, que eu detesto pessoas preguiçosas, que o mundo não foi feito para preguiçoso, ou seja, eu crio toda uma justificativa, crio toda uma história que eu conto para mim, mas no fundo, lá na origem, o que está por detrás é a necessidade que eu tenho, já que eu não consigo me realizar sexualmente, né, que eu não consigo satisfazer a minha libido sexual, eu converto, né, eu substituo essa minha realização sexual por trabalho. Então, esses seriam os exemplos aí que eu conseguiria dar para vocês desses 4 destinos, né, possíveis para a nossa pulsão. E nós chegamos a falar deles, até mencionar, né, trazer alguns exemplos, estamos meio que repetindo, reprisando, para tornar mais claro ainda para vocês, né, esse conteúdo tão importante para nós sobre as pulsões e os seus destinos, né, como diria na psicanálise, as suas vicissitudes, né, para onde vai desaguar esses nossos impulsos, essas nossas pulsões. E aí nós vimos que a repressão ou o recalcamento, para Freud, estão relacionados com os conteúdos presentes aonde? No nosso inconsciente. E que por variados motivos
tornaram-se inconscientes, inacessíveis para a nossa consciência. Exemplos desses conteúdos: traumas, angústias, prazeres proibidos, né? Ou não permitidos, experiências de sofrimentos, né? Dependendo aí da experiência de angústias. Então, são conteúdos principalmente ali na nossa primeira infância, né? Quando nós estávamos sendo, de alguma maneira, formados, né? Forjados, esses conteúdos, por conta, inclusive, dessas características, acabaram, vamos dizer assim, sendo estruturando nosso inconsciente e tornando-se para nós inacessíveis. E é essa característica, inclusive, que os torna para nós, o que os faz, né, para nós serem conteúdos inconscientes. Mas eles, apesar, né, de estarem, todavia, esses conteúdos, né, apesar de serem inacessíveis, ou de nós entendermos eles como inconscientes, eles são conteúdos que podem estar na origem exatamente dos nossos sofrimentos, das nossas angústias, dos nossos sintomas e dos nossos adoecimentos, né? Então, você veja a importância do inconsciente, você veja a importância dessa instância, você veja a importância de considerar o inconsciente para a nossa prática, para, né, o nosso trabalho, para, né, o nosso processo terapêutico. Se está na origem das angústias, do sofrimento, dos sintomas e dos adoecimentos, os conteúdos que permeiam, os conteúdos que compõem, os conteúdos que estão, de alguma maneira, ali inseridos na nossa estrutura inconsciente, faz parte dessa nossa estrutura inconsciente, que compõe essa nossa estrutura inconsciente. Então, não tem como pensar num processo terapêutico, psicanalítico, né, com fundamento na psicanálise, e desprezar a teoria, o conceito de inconsciente. É simplesmente, né, não tem qualquer possibilidade de pensar num processo psicanalítico sem considerar essa instância, sem, né, trabalhar, na verdade, com essa instância, e tudo que nós estamos aprendendo, tudo que nós estamos desenvolvendo aqui a respeito desse fundamento, desse conceito, é justamente para que a gente possa trabalhar com ele, para que a gente possa fazer o manejo clínico desse inconsciente dentro da nossa clínica, dentro do nosso atendimento, dentro da nossa terapia. Ok? Nós também vimos que, para a psicanálise, a partir dos 6 a 8 anos de idade, vamos adquirir consciência e vai ser a partir mais ou menos dessa idade aí, de 6 a 8 anos, que nós vamos ter a nossa estrutura de personalidade, né? Nos tornando aquilo que vamos ser para o resto da nossa existência terrena, ou seja, a maneira como me comporto, como eu reajo, escolho as coisas, me relaciono com as coisas e com as pessoas, né? Tudo isso vai depender de como essa estrutura de personalidade acabou sendo configurada, né, em mim, como é que ela foi, vamos dizer assim, desenvolvida e consolidada em mim. Então, vamos dizer que a partir dessa idade aí, 6 ou 8 anos de idade, é o marco aonde eu vou ter ali a consolidação, né, da estrutura de personalidade que eu vou ter pelo resto da minha vida. Vamos dizer assim, vai ser o que eu vou me tornar, aquilo que eu vou poder dizer assim, eu sou assim, eu sou assado, né? Só que na psicanálise, a gente não trabalha com essa coisa da personalidade, a gente trabalha com a estrutura de personalidade. Ou seja, você adquiriu uma estrutura de personalidade. E essa estrutura de personalidade, ela é fruto de tudo isso que nós estudamos até agora,
especialmente, né, especificamente sobre o que nós agora sabemos sobre como se estrutura, como se forma, como, né, se dá a nossa instância do inconsciente, do pré-consciente, do consciente, e do que nós vimos sobre o id, o ego e o superego. Né? Nós tínhamos parado, inclusive, nessa figura aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, nós tínhamos finalizado o nosso encontro nessa estrutura aqui que eu tinha apresentado para vocês, né? Essa, vamos dizer assim, esse esquema para que a gente pudesse entender, né, e trabalhar tudo que nós vimos sobre como se forma, como se estrutura a nossa psique humana e, especificamente, o nosso inconsciente, né? Então, eu tinha falado para vocês que a nossa mente vem de estímulos que podem ser auditivos, visuais e táteis, palavras, né? Aí entendido como tanto fala quanto escrita, e que esses estímulos entram pelos nossos canais de percepção, a partir do momento que a gente tem eles, e a gente já os tem até quando a gente está lá dentro da barriga da mamãe, quando a gente, por exemplo, é um feto. Há aqueles que acreditam, inclusive, que as informações não genéticas, nas informações nossas, no nosso gene, a gente não carrega só o nosso fenótipo, a gente carrega ali também informações que a gente herda dos nossos pais, né? Inclusive até relacionados a experiências e comportamentos. Né? Então, assim, isso não é algo cientificamente comprovado, mas existem estudos sendo feitos nesse sentido para, né, realmente, de certa forma, iluminar, esclarecer essa possibilidade. Né? É fato que nós nos tornamos humanos e nos diferenciamos dos outros animais, porque nós já nascemos com um repertório de humanos. Então, de onde nós adquirimos esse repertório? Né? Nós só podemos falar como falamos porque nós adquirimos nos nossos ancestrais essa característica, esse repertório, esse recurso, entende? Então, nós temos muitos recursos, além do fenótipo, que nós adquirimos por conta de quem? Por conta da transmissão disso dos nossos ancestrais via lá, né, via gene. E a partir do momento que nós nos tornamos ali um feto na barriga da mamãe, nós já estamos de alguma maneira recebendo estímulos, né? A partir do momento que então aí é formado em nós, né, sei lá, o ouvido, os olhos, né, a boca, né, a nossa a nossa percepção tátil dentro da barriga da mamãe, aumenta os nossos canais de percepção. E a partir dali nós começamos a receber estímulos. Esses estímulos, no primeiro momento, vão se transformar em nós chamados traços minêmicos. Esses traços minêmicos vão se repetir, vão se organizar e vão se estruturar dentro de nós, até eles virarem e transformar-se em algo inconsciente dentro de nós. Depois que esses conteúdos, né, esses traços minêmicos, se tornaram, né, conteúdos inconscientes dentro de nós, é a partir daí que vai surgir em nós a estrutura do pré-consciente, para depois, então somente, né, surgir a estrutura do nosso consciente. E é daqui que a gente tira essa ideia de que o inconsciente veio primeiro, e o inconsciente precede, e o inconsciente, inclusive, determina o que irá entrar ou não, o que irá permanecer ou não na nossa consciência. Então, é daqui que a gente entende a influência determinante, né, a influência preponderante do nosso inconsciente na nossa estrutura da mente. Ok? Né? Aqui a gente e também falou, né, dessa questão de que, principalmente na nossa estrutura inconsciente, a nossa estrutura inconsciente ela é praticamente formada, ela é praticamente, né, governada pelos nossos impulsos e pulsões. Falamos que, né, na primeira tópica, Freud começou a trabalhar esses impulsos, essas pulsões,
trabalhando impulsos de autopreservação e depois pulsões de sexual, ou seja, de libido. Depois ele evoluiu um pouquinho essa teoria e acabou transformando esse impulso de autopreservação sexual e de libido aqui em pulsão de vida e pulsão de morte. E que pulsão de vida e pulsão de morte é os dois lados da mesma moeda. E que é algo que eu inicio com a pulsão de vida e vou terminar a minha existência com a pulsão de morte, né? E que uma coisa, e que essa pulsão ela vai se desgastando ao longo da minha existência, né? Ela foi importante para me dar o impulso da vida, ela é importante para me manter vivo, mas à medida que eu vou desgastando ela, à medida que ela vai se desgastando, ela vai se transformando em pulsão de morte. É assim que pensa, né, a psicanálise, especialmente a psicanálise freudiana. Nós somos conduzidos ao longo da nossa existência, iniciamos com pulsão de vida, e essa pulsão de vida ela vai ao longo da nossa trajetória, ao longo da nossa existência, se transformando em pulsão de morte, ok? E aqui tem uma coisa interessante, é que você verifica que algumas pessoas, parece que elas têm, que a pulsão de morte é que está prevalecendo, quando, na verdade, deveria ela estar, até pela idade, até pelas circunstâncias, até pela, né, o tempo da existência dela, o que deveria estar prevalecendo nela seria a pulsão de vida e não de morte, né? Então, pode ser que haja uma certa, talvez aí, preponderância dessa pulsão de morte sobre esse indivíduo, e isso acontecendo, essa pessoa pode, né, pela influência dessa pulsão de morte aqui, né, ela pode, por exemplo, até realmente encurtar a sua existência, pode até diminuir o seu tempo de existência, né, e morrer mais cedo, ok? Na segunda tópica, a gente trabalhou a questão que o nosso eu, ele vai ter a influência, né, o que nós vamos, de certa forma, nos tornar, que a nossa personalidade, a nossa estrutura de personalidade, vai ter a influência aí do id, do ego e do superego, que também são instâncias, também são estruturas, né, que vão ajudar aí a moldar a nossa mente, tá? E aí nós finalizamos por aí, né, e aí hoje, a gente vai completar esse esquema aqui com vocês, eu vou trazer um esquema mais completo, e a gente vai trabalhar ele com vocês, mas eu preciso que vocês entendam isso. Tá vendo essa chave aí, que está deixando, né, essa parte toda aí de um lado, ou seja, do outro lado, né, essa seta apontando para a estrutura de personalidade. Ou seja, tudo para trás aqui, tudo que nós estudamos, tudo que eu apresentei aqui nesse esquema para vocês, influenciou, foi determinante, foi importante, foi crucial para que você, todos nós que estamos aqui, todos os seres humanos, desenvolvesse a sua estrutura de personalidade. E aí, para a gente aprender, para eu facilitar, para eu ajudar vocês a entender como é que pensa a psicanálise, essa questão de estrutura de personalidade, eu vou precisar que vocês, vamos dizer assim, eu vou pedir emprestado aqui para os conhecimentos computacionais, para os conhecimentos tecnológicos, né, que a gente tem aí hoje, da tecnologia aí, do computador, para vocês entenderem um pouquinho isso aqui que eu vou utilizar, que eu vou, né, usar aqui didaticamente com vocês aqui, é só para tentar facilitar e tentar fazer com que vocês compreendam. Quando eu usar o termo estrutura de personalidade, vocês entenderem o que eu estou falando. O que a psicanálise, nesse sentido, está falando, tratando e trabalhando como estrutura de personalidade. Assim, a idade de vocês aqui não me ajuda muito, porque a maioria de vocês aqui não nasceu como os meninos de hoje, que já nascem no computador, né? Tá novinho, já tá lá teclando, mexendo no celular, né? Então falar de tecnologia com eles é mais fácil do que falar com a gente aqui. E eu me incluo, né, nessa geração que não nasceu com o iPhone, o iPad, com o notebook na mão, né? Mas um computador, vocês
Alguns aqui, ou talvez a maioria que já deve ter, até porque faz uso, né, também desse talvez, de computador para trabalho, mas você sabe que um computador que roda o Windows, para ele rodar, né, esse software, né, esse programa chamado Windows, ele precisa de uma configuração básica. E essa configuração básica nos computadores, que prepara o computador para receber, né, o software, para receber o programa, o Windows, se chama BIOS. Então, para um computador poder rodar o Windows, ele precisa de uma BIOS, que é um programa que vem antes do Windows, que permite, que libera, né, que faz com que aquela máquina possa rodar o Windows. Então, quem é da tecnologia sabe que se um computador não tiver uma BIOS preparada, estruturada para receber o Windows, você pode tentar o que você quiser, que você não vai conseguir colocar no computador esse programa. Né? Por exemplo, o meu computador aqui, o que eu rodo nele é o Windows. Se ele fosse um MacBook, ou seja, um computador da marca lá, né, da Mac, do iPhone, esse computador meu aqui não rodar, porque os Mac, eles não rodam o Windows. Eles rodam um programa próprio, exclusivo né, da Apple. Assim como, por exemplo, um iPhone não roda Android. Só roda o que eles chamam de iOS, que é né, um software exclusivo de quem? Dos iPhone. Por quê? Porque existe uma BIOS no computador, existe uma BIOS no iPhone que que programa, que é um programa, que é né, uma programação para autorizar e para permitir que só rode, perdão, determinado software, determinado programa. Né? Se eu, por exemplo, quiser colocar aqui no meu computador, se eu quiser colocar aqui no meu computador o programa da Apple, do Mac, eu não vou conseguir. Por quê? Porque a BIOS do meu computador não permite que eu consiga colocar aqui, por exemplo, o programa que roda lá no computador da Apple, do MacBook. E vice-versa. Tem uma BIOS no MacBook que não permite que você instale, por exemplo, o Windows lá no MacBook. Entenderam o que é a BIOS de um computador? É como se fosse um programa antes do software, antes do programa dessa plataforma que você vai colocar no seu computador. Então, você concorda comigo que para eu ter o Windows no meu computador, eu preciso de uma BIOS que permita eu colocar o Windows dentro do meu computador? Então, a estrutura de personalidade é a nossa BIOS. Né? Essa estrutura de personalidade é aquela configuração, né, que nós adquirimos ao longo lá dos nossos 6, 7, 8 anos de idade, que foi, de alguma maneira, formatando o nosso HD, foi formatando a nossa mente, foi estruturando a nossa mente, ao ponto de que, né, aos meus 6, 7, 8 anos de idade, eu adquiri uma BIOS. Né? Ou seja, eu adquiri uma estrutura de personalidade. E aí, essa estrutura de personalidade, concorda comigo que até os 6, 7, 8 anos de idade, nós somos praticamente inconscientes? Nós somos, ou seja, se nós somos inconscientes, vamos dizer assim que a maior parte dos nossos conteúdos, eles eram do id.
que é a nossa, dentro lá do id, do ego, superego. Lembra que o id é a instância da nossa mente, né? É a dinâmica, é a força da nossa mente que nos mobiliza nessa primeira infância, que faz parte da nossa primeira infância. Então, nós costumamos dizer que nós somos, quando, né, nessa primeira infância, nós somos mais id. Por quê? Porque era isso que nos movia, é isso que nos, né, que nos regulava, é isso que nos fazia, por exemplo, exigir a nossa sobrevivência, que, né, nos mobilizava em relação aos nossos desejos, em relação às nossas demandas, em relação àquilo que eu precisava para a minha sobrevivência. Então, essa estrutura de personalidade que eu adquiri tem a ver com em como se estruturou essa estrutura minha inconsciente, pré-consciente e consciente, e também da dinâmica entre id, ego e superego. E como essas coisas foram, né, estruturadas, em como essas coisas se organizaram dentro de mim. E dependendo de como essas coisas se organizaram, eu adquiri uma estrutura de personalidade. Que a gente vai ver aqui que na psicanálise, no primeiro momento, essa estrutura de personalidade, né, assim, por um bom tempo, só existia para a psicanálise três estruturas de personalidade. A estrutura de personalidade neurótica, a estrutura de personalidade psicótica e a estrutura de personalidade perversa. Hoje, existem algumas escolas psicanalíticas, existem alguns psicanalistas que entendem que temos mais duas outras estruturas de personalidade, nós vamos falar sobre elas, que é a estrutura de personalidade borderline e a estrutura de personalidade autística. Então, o ser humano, para a psicanálise, se a psicanálise for mais tradicional, o ser humano foi dividido em três categorias de estrutura de personalidade: neurótico, psicótico e perverso, e para os mais atuais, incluindo aí borderline e a estrutura autística, ok? A gente vai falar mais sobre isso daqui um pouquinho para frente, tá? Mas a nossa estrutura de personalidade, ela não né? Quando estava sendo estruturado aqui essa parte nossa de inconsciente, pré-consciente, consciente, de ego, superego, estava acontecendo outras coisas conosco e que também foram importantes para a estruturação dessa nossa BIOS, a estruturação dessa, né, a construção dessa nossa estrutura de personalidade. E quais são essas outras coisas que estavam acontecendo dentro da nossa psique, que estavam acontecendo conosco, dentro da nossa mente, e que foram importantes, cruciais, fundamentais para a construção, o estabelecimento dessa estrutura nossa de personalidade, ou seja, da nossa BIOS. Eu coloquei aí para vocês agora. A relação de prazer e desprazer, a compulsão à repetição, que é uma forma em que a nossa mente, por muito tempo, se valeu para conseguir, inclusive, deixar de ser traço minêmico para se tornar conteúdos, né? Primeiro inconsciente, para depois, inclusive, se tornar pré-consciente e consciente. A questão do recalque, repressão, porque boa parte dos nossos conteúdos da primeira infância foram recalcados e foram reprimidos, tá? Transferência e resistência e complexo de Édipo. Então, né, nessa dinâmica aqui de inconsciente, pré-consciente, consciente e de ego e superego, ao mesmo tempo que essas estruturas, essas instâncias estavam sendo formadas, elas estavam, né, acontecendo dentro da nossa mente, né, em relação à estruturação da nossa mente, também nós estávamos passando aí por esses conteúdos, por essas questões aqui que eu coloquei para vocês, por essas dinâmicas aqui também, por esses, né, por essas questões que estavam, de alguma forma, permeando a nossa existência. Relação de prazer e desprazer, porque essa é uma das formas que a nossa mente
acabou utilizando, né, para ou desejar coisas ou repelir coisas, né? Ou para se aproximar de coisas ou para se afastar de conteúdos, tá? Então, a nossa mente, né, isso acontece até hoje. Isso não foi só lá na primeira infância, não. Até hoje, a nossa mente ela é regulada por prazer e desprazer. O que me dá prazer, eu quero pegar, eu quero me aproximar, eu quero, né, me satisfazer. Quero estar perto, próximo, quero usufruir. O que me dá desprazer, eu quero afastar, quero fugir, quero reprimir, quero recalcar de alguma maneira. Né? Então, esse processo ainda acontece ainda dentro, por exemplo, da nossa mente aqui. E tem a questão da compulsão à repetição, porque, como eu disse para vocês, a nossa mente, ela se valeu desse princípio, né, dessa forma de, de ter uma certa compulsão pela repetição, porque a repetição foi a maneira como que a nossa mente conseguiu transformar traços minêmicos em conteúdos. E vamos dizer assim que aí a nossa mente, se deixar, ela sempre vai, de certa forma, nos impulsionar, nos direcionar a essas compulsões de repetição, porque isso acaba sendo mais fácil para a mente. E aqui dentro nós temos, por exemplo, a repetição dos padrões de comportamentos familiares, entendeu? Que se tornam muitas vezes exatamente como era lá, né, no princípio, algo da ordem da compulsão, ou seja, eu não consigo evitar que eu repita aquele padrão, ou que eu repita aquele padrão comportamental ou familiar. Por quê? Porque eu estou repetindo, porque eu estou reproduzindo uma estrutura que a minha mente gosta muito. Ela gosta tanto que para ela é uma compulsão. É compulsível, é inevitável, tá? Porque é assim que a nossa mente aprendeu e ela utilizou desse mecanismo, por exemplo, para tornar, né, algo que era apenas traço minêmico em conteúdo. Aí depois disso vem a questão das repressões e dos recalques, porque há conteúdos que, que tornaram-se, né, que foram necessários se tornar reprimidos e recalcados na nossa mente. E aí a gente tem que pensar, trabalhar, né, essa questão, por exemplo, da transferência e da resistência, porque isso também influencia na nossa dinâmica, influencia na estrutura de personalidade nossa, em como foi formatado a nossa BIOS. Porque nós fazemos, por meio da transferência e da resistência, a escolha ou a rejeição de objetos, ou de pessoas, ou de circunstâncias, ou de situações. Tá? E, por último, é a questão, por exemplo, do complexo de Édipo, né? Que, como a gente vai ver aqui ao longo dessa nossa aula aqui de hoje, o complexo de Édipo, ele está aí na origem, inclusive, foi importante, foi crucial, porque junto com ele vai acontecer um outro processo que se chama castração e que foi fundamental, foi até meio que determinante para o lado que nós pendemos, se para neurose, se para psicose, se para perversão, se para o borderline ou se para a estrutura autística, né? A depender de como se deu esse complexo de Édipo, de como que essa situação, né, se consumou, por exemplo, em nós, e, igual eu falei, e associada à questão de como que falar de complexo de Édipo é também falar do tal da castração. E aí, né, como que isso, por exemplo, aconteceu em nós, é isso que rodando dentro de nós, tudo isso aqui que rodando dentro de nós, vai trazer essa estrutura de personalidade, essa nossa BIOS, tá? E qual que é as possibilidades, né, dessa estrutura de personalidade segundo a psicanálise? Tá aí na telinha de vocês, né? Neurótico, psicótico, perverso, autístico ou borderline, autístico. Aqui não importa muito essa coisa da ordem, tá? É só mais, né, assim, lembrar que no início
até Lacan, né, pegar de Freud até o tal do Lacan, as estruturas de personalidade eram apenas 3: neurótica, psicótica e perversa. Agora, mais recentemente, nós temos aí mais 2 outras estruturas que foram incorporadas como estruturas de personalidade dentro da psicanálise: a estrutura autística e a estrutura borderline. Professor Wender, então todo mundo é doente, né? Porque neurótico, psicótico, perverso, autista, borderline, né? Eu ia te perguntar exatamente isso. Eu já estou fazendo a pergunta porque eu já sei que a escolha desses nomes pela psicanálise, né, por Freud e os demais psicanalistas, não foi uma escolha, vamos dizer assim, que facilitou a nossa vida, né? Porque ao escolher essas terminologias, a gente tem a impressão de, olhando, né, principalmente para nós aqui do português, né, do nosso português brasileiro, olhando para esses nomes aqui, parece nome de doença. Mas nesse caso aqui, gente, não é a questão de que o neurótico, psicótico, perverso, autista e borderline aqui, enquanto estrutura de personalidade, a gente entende que são configurações, né, da personalidade desse indivíduo. Então, você vai ter um indivíduo que ele opera, que ele age, que ele se relaciona, que ele se comporta, né? Porque é assim que essa BIOS, que é assim que essa estrutura de personalidade vai ser determinante para nós. A partir do momento dos nossos 6, 7, 8 anos de idade, que essa estrutura foi consolidada, a partir daquele momento, eu vou ser um indivíduo que nas minhas relações, que no meu comportamento, que na minha maneira de pensar, que na minha maneira de agir, eu vou agir ou de forma neurótica, ou de forma psicótica, ou de forma perversa, ou de forma autística, ou de forma borderline. Então, ou seja, eu vou ter essa configuração, essa estrutura de personalidade. E eu adquiri essa estrutura de personalidade em função de tudo isso aqui que nós vimos, de como, por exemplo, a mente foi se forjando, de como que a mente foi se estruturando, de como que a mente foi sendo construída, de como a mente foi sendo constituída, né, nessa interação, vamos dizer assim, nessa dinâmica aqui de inconsciente, pré-consciente, consciente, de id, ego e de superego. Né? E também dessas outras coisas que eu acrescentei aqui hoje para vocês, relacionadas à relação de prazer e desprazer, compulsão e repetição, recalque e repressão, transferência e resistência e complexo de ético. Tudo isso aqui contribuiu para eu ter uma estrutura de personalidade. E uma vez que eu adquiri uma estrutura de personalidade, essa estrutura de personalidade, né, vai dar os contornos de como que eu vou agir, de como que eu vou reagir, de como que eu vou ser na minha vida, ou seja, pelo resto da minha vida. Né? Então, se a sua mente, né, se a sua estrutura de personalidade, ela foi constituída, ela foi consolidada como uma estrutura neurótica, você vai viver e vai morrer um neurótico. Se a sua estrutura ela foi, né, consolidada como dentro da estrutura psicótica, você vai ter uma estrutura de personalidade psicótica pelo resto da sua vida. E assim, cada uma dessas estruturas aqui de personalidade. Entenderam? Pode abrir o microfone e falar, se tiver dúvida. Tá? Então, quando a gente está falando desses termos aqui, neurótico, psicótico, perverso, autista e borderline, nós estamos falando, e referindo a eles como estrutura de personalidade, nós não estamos falando de doença, nós não estamos falando de patologia, nós não estamos falando porque uma pessoa neurótica é uma pessoa problemática, uma pessoa psicótica é uma pessoa, né? Não, em si, essas estruturas, né, elas têm, vamos dizer assim, é uma configuração. E se elas é uma maneira de ver, uma maneira de enxergar, uma maneira de se relacionar com o mundo.
uma maneira de se operar dentro, por exemplo, das relações, né, do mundo. Como que é uma pessoa nessas características, com essa estrutura? Como que é, por exemplo, uma neurótica? Então, isso nós vamos ver na próxima aula, porque hoje nós não vamos conseguir, né, desenvolver, nós não conseguiríamos desenvolver, né, a teoria, né, o que nós precisamos trabalhar, porque eu vou precisar de trabalhar algumas coisas com vocês hoje, inclusive para conseguir trabalhar sobre essas estruturas de personalidade com vocês, por exemplo, no nosso próximo encontro, ok? Então, vamos dizer assim, olhando para esse esquema que eu estou colocando aqui para vocês, né, a gente vê aí que nós temos, né, aquilo que está contribuindo para, vamos dizer assim, a formação da nossa estrutura de personalidade, para a gente adquirir né, a configuração da nossa estrutura de personalidade. E aí, a depender dessa estrutura de personalidade, por exemplo, a maneira como que o neurótico lida com suas pulsões e suas formas de satisfação é diferente do psicótico, que é diferente do perverso, que é diferente do autista, que é diferente do borderline. Então, lembra do nosso conceito de pulsão? Lembra do nosso... Inclusive, agora nós acabamos de falar das vicissitudes, dos destinos, né, das nossas pulsões. A depender da sua configuração, depender da sua BIOS, a depender de como ficou a estrutura de personalidade sua, de como ela se consumou, de como ela se consolidou, né? Você vai lidar de uma forma, por exemplo, os neuróticos lidam com suas pulsões diferente dos psicóticos. Os perversos lidam com suas pulsões, seus impulsos, né? Com seus desejos, diferente de como, por exemplo, os neuróticos lidam com seus desejos, seus impulsos e as suas pulsões. Entende? Por quê? Porque aquela estrutura, ela tem um jeito próprio, ela tem uma configuração, ela tem uma estrutura que faz com que ela lide diferente, por exemplo, com esses, principalmente com as nossas pulsões. Porque não é a pulsão não é a energia psíquica que nos movimenta em, em direção aos objetos e às pessoas. Só que tem uma coisa que vem antes disso, e que vai ser determinante para a maneira como que nós iremos lidar com os objetos e com as coisas. A maneira como que nós vamos nos satisfazer. Nós vamos depender da estrutura de personalidade. Entenderam isso? Então, não, ou seja, a estrutura de personalidade, ela está por trás da maneira como que nós, né, lidamos com as pessoas, lidamos com os objetos, lidamos com os nossos impulsos, as nossas pulsões. E aí vou repetir aqui, que já falamos em outra aula, falamos no início dessa nossa aula aqui, e aí eu vou repetir aqui. Os nossos impulsos, as nossas satisfações, elas podem se dar de 4 maneiras. Inversão, retornar ao próprio corpo da pessoa, serem reprimidos ou serem sublimados. Ok? Acabamos, inclusive, de falar sobre isso, de dar exemplos. E aí vem, ou seja, o que é o trabalho psicanalítico? O que é um trabalho psicanalítico? O trabalho psicanalítico é eu me valer, por exemplo, de um método psicanalítico, né, de usar os conceitos, de usar os fundamentos psicanalíticos, as técnicas psicanalíticas, para poder trabalhar a relação de satisfação, a relação pulsional desse indivíduo. Mas para eu trabalhar essa relação pulsional desse indivíduo, né, eu vou ter que entender o que tem aqui para trás. Eu vou ter que entender, por exemplo, essa questão da compulsão à repetição, eu vou ter que entender o que é recalque e repressão, eu vou ter que entender o que é transferência e resistência, eu vou ter que entender o que é complexo de Édipo,
E aí eu disse para vocês, dentro do Complexo de Édipo, eu vou ter que entender o que é castração, para que eu possa conseguir fazer o quê? O meu trabalho psicanalítico com esse indivíduo. Só que eu não vou fazer isso de qualquer jeito e de qualquer maneira. Eu preciso fazer isso, né, me utilizando dos conceitos e dos fundamentos da psicanálise. Esses conceitos e fundamentos que nós estamos estudando eles para poder incorporar eles, para poder utilizar desses conceitos, desses fundamentos, e também agora, né, da própria metodologia, da próprio método da psicanálise, para aplicar isso ao nosso contexto da nossa formação, né, da nossa abordagem, que é a psicoteologia. E aí, para eu poder fazer um processo, para eu poder fazer um trabalho psicanalítico, eu vou precisar de aplicar associação livre, transferência, atenção flutuante, e eu vou precisar, quando possível, quando, né, for, né, se for, quando o próprio processo me permitir, fazer, por exemplo, me utilizar dessa técnica, por exemplo, de interpretação de sonhos, ok? Aqui embaixo, aqui né, dessa cabecinha aqui, que está né, assim, com essa imagem aqui, desse perfil aqui, né, dessa cabeça aqui de uma pessoa, estão as técnicas que a gente vai se utilizar delas para poder fazer o trabalho nosso psicanalítico, para que a gente possa conseguir ajudar, né, o indivíduo a lidar com seus impulsos, com as suas pulsões, né, e a resolver o que tem aqui para trás, a despeito, por exemplo, das suas relações de prazer e desprazer, da sua compulsão à repetição, dos seus recalques, da sua repressão, das transferências que estão trazendo problemas e prejuízos e resistências que estão, de alguma maneira, prejudicando esse indivíduo, e ajudar esse indivíduo em relação ao seu complexo de Édipo, uma vez que esse complexo de Édipo aqui, como a gente vai ver, ele tem uma importância muito, muito grande, né, na saúde psíquica e na saúde emocional desse indivíduo, ok? E aí eu vou colocar aí agora para vocês algumas coisas aqui para a gente poder trabalhar, né, aqui nesse conteúdo aqui, que é qual o objetivo e finalidade do trabalho psicanalítico. Acabei de falar para vocês que nós nos valemos do trabalho psicanalítico, né, entendendo que esse trabalho psicanalítico é ele que vai nos ajudar a produzir resultados positivos, benéficos, né, e de ajudar esse indivíduo que vem buscar em você, né, um auxílio, que vem buscar em você uma ajuda. Né? A pessoa está lá com uma questão que ela não sabe, né, que está adoecendo ela, de ordem psíquica, psicológica, e que ela não sabe, muitas vezes ela nem tem consciência do que é que está adoecendo ela. E aí, o objetivo e a finalidade do trabalho psicanalítico são esses aqui, ó. Primeiro, você vai ajudar essa pessoa a mergulhar nos conteúdos inconscientes dela. Só um psicanalista ou uma abordagem psicanalítica que vai conseguir fazer esse mergulho. Por quê? Porque se você não trabalha com a proposta, né, a propositura de que a mente ela tem um inconsciente, que o inconsciente é uma instância da mente, inclusive por trás, inclusive até dos comprometimentos, dos adoecimentos das pessoas, você simplesmente, se você desconsidera isso, você jamais vai conseguir, por exemplo, fazer, né, acessar a estrutura, os conteúdos inconscientes dessa pessoa. Né? E é um papel nosso, é uma finalidade, é um objetivo nosso, com o trabalho psicanalítico, fazer um mergulho, ajudar essa pessoa a
dentro do possível, dentro do que, né, porque se você encontrar algum psicanalista aí falando que a pessoa vai conseguir acessar todos os conteúdos inconscientes dela, isso aí é mentira. Isso aí tem alguma coisa errada aí que não está certa, entendeu? Por quê? Porque nós, quando a gente fala assim de fazer um mergulho nos conteúdos inconscientes, nós não vamos conseguir fazer esse mergulho em todos os conteúdos inconscientes, né? Pode ser que a gente consiga chegar à origem de alguns conteúdos que estão prejudicando essa pessoa e que são inconscientes, pode ser que a gente chegue na origem de alguns desses conteúdos. Mas falar que nós vamos chegar na origem de todos esses conteúdos, nós não vamos conseguir chegar, né, à origem de todos esses conteúdos. O certo, a gente vai tentar mergulhar, a gente vai tentar acessar, a gente vai tentar trabalhar com essa pessoa, né, fazer com que essa pessoa tenha contato com esses conteúdos inconscientes, os conteúdos inconscientes que perturbam, os conteúdos inconscientes que estão atrapalhando a vida desse indivíduo, o bem-estar desse indivíduo, né, a saúde psíquica desse indivíduo. É esses que nos interessa dentro do trabalho psicanalítico. Outra coisa que a gente vai fazer com esse indivíduo é levar ele a resolver os seus conflitos na sua relação que ele tem com ele mesmo, ou com os objetos, ou com o outro. Porque, né, assim, por conta dessa coisa da gente ter ali o id, o ego e o superego, né, e de ter essas instâncias ali, como a gente viu na aula passada até, vamos dizer assim, meio que em conflito, né, em choque, em oposição, né, na vida desse indivíduo, muitas vezes você vai identificar, você vai encontrar relações de conflito, né, esses conflitos permeando, esses conflitos presentes aí no dia a dia, no cotidiano desse indivíduo. E aí um objetivo, uma finalidade do trabalho psicanalítico, levar ele a resolver esses conflitos, né, que ele tem, ora consigo mesmo, porque ele não consegue admitir que ele, por exemplo, tem desejos proibidos, que ele tem desejos que ele não reconhece, que ele tem desejos que ele terceiriza, que ele culpa o outro, que ele responsabiliza o outro, mas que, no fundo, aqueles conteúdos fazem parte da psique daquele indivíduo. Aqueles conteúdos fazem parte, às vezes, até de desejos inconscientes daquele indivíduo. E que ficar negando esses impulsos, essas pulsões, esses desejos, não vai fazer ele melhor, né? Ou não vai trazer para ele, vamos dizer assim, talvez um bem-estar, porque aqueles desejos reprimidos, recalcados, aqueles desejos inconscientes, muitas vezes vão buscar formas, vamos dizer assim, como a gente viu ali, vão vir, ou por meio da inversão, ou por meio da repressão, ou por meio, né, da sublimação, ou por meio de alguma daqueles destinos ali, eles vai estar buscando maneira de se satisfazer, né? E muitas vezes aquilo ali está prejudicando o indivíduo tão somente porque ele não consegue entender, ele não consegue reconhecer que aquilo é dele, não é do outro, tá? E aí a gente tem que pensar isso em relação a ele, com ele mesmo, com os objetos ou com o outro. E essa relação de conflito, ela não é uma relação só consigo, nem é uma relação só com objetos. Essa relação pode, por exemplo, ela está estabelecida quando eu coloco o outro aqui, pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser o cônjuge, pode ser o irmão, pode ser, né, o patrão, pode ser o amigo, pode ser o inimigo, pode ser alguém, né, pode ser o outro, tá? O outro aqui pode ser uma outra pessoa, tá bom? E qual o outro objetivo? Tratar os sintomas ou os sintomas na origem ou causa daquele adoecimento, né? Para que a psicanálise, a gente entende que na origem, né, por trás daquele adoecimento, existe ali alguma causa, alguma origem. E a outra coisa que o trabalho psicanalítico vai nos ajudar é chegar à estrutura de personalidade do meu paciente, né? É só com o processo trabalho psicanalítico, é só com o trabalho psicanalítico
que eu vou conseguir enxergar a estrutura, que eu vou conseguir chegar a essa estrutura de personalidade do meu paciente ou do meu analisando. Se eu não fizer um processo terapêutico com ele, não tem como aquele negócio, tipo assim, como alguns gostam ou costumam fazer, né, que a gente chama de psicanálise selvagem, de daqui um pouquinho, eu bati o olho, pelo trejeito, pelo jeito ali, pela forma como que ele falou, eu já conheço a estrutura de personalidade desse indivíduo. É óbvio que a gente vai ficando mais vamos dizer assim, mais perspicaz, a gente vai ficando mais treinado e com mais rapidez a gente consegue identificar, a gente consegue, né, chegar à estrutura de personalidade desse indivíduo. Mas só um processo terapêutico, psicanalítico, só um trabalho psicanalítico que nos dá condições, que nos permite e nos permite aí a chegar na estrutura de personalidade desses indivíduos. E qual estrutura de personalidade, pessoal? Nós estamos falando essas aqui, ó. Neurótico, psicótico, perverso, autístico ou borderline, tá? É o processo, é o trabalho psicanalítico que vai nos permitir chegar a isso. E como que esse processo, né? Qual é a estrutura de personalidade do meu paciente? Ou ela vai ser neurótica, ou ela vai ser psicótica, ou ela vai ser perversa, ou ela vai ser borderline, ou ela vai ser autística. Quais as técnicas que eu vou utilizar vou utilizar para realizar o meu trabalho psicanalítico? Na psicanálise, gente, só existe essas 4 técnicas aqui. De vez em quando, vocês às vezes vão receber alguma coisa aí pela internet, falando, conheça as 250 técnicas utilizadas na psicanálise. A psicanálise não tem 250, nem 20, nem 30, nem 10. A psicanálise só tem essas 4 técnicas. Esses 4 métodos que nós utilizamos para fazer o trabalho psicanalítico. O primeiro deles é a associação livre. E como o nome já é revelador. Já vamos dizer assim, é claro, é objetivo. O que é associação livre? Né? Lembra que a nossa mente ela foi constituída a partir dos traços minêmicos? Lembra lá dos traços minêmicos? Os traços minêmicos, eles precisaram de se aglutinar, certo? Eles precisaram de condensar, eles precisaram de se interpolar, eles precisaram de se sobrepor, né? De se juntar para formar um conteúdo. Mas eram traços minêmicos. O que associou? Como é que foi essa associação? Como é que foi essa aglutinação, essa junção? Eles, na estrutura do inconsciente, essa junção, essa aglutinação, ela foi feita, vamos dizer assim, de forma irracional, ilógica, atemporal e amoral. E por essas características, essa associação, ela não guarda não é como o nosso consciente. Né? No nosso consciente, as coisas precisam estar estruturado, organizado temporalmente, de forma em cadeia lógica, de maneira que algo que para o meu consciente não foi registrado, não está aqui dentro dessas características, eu não reconheço, eu nem entendo. Eu posso, por exemplo, ouvir uma palavra que eu nunca ouvi, né? Quando eu ouço uma palavra que eu nunca ouvi, o que ela significa para mim? Nada. Ela não tem sentido nenhum. Se eu inventar uma palavra aqui agora para vocês e falar ela, né? Ela não vai, na sua consciência, ela nem vai ficar aí. Por quê? Porque não tem nada aí que você consiga fazer associação com essa palavra. Já lá no inconsciente, o nosso inconsciente, ele trabalha com uma estrutura ilógica, irracional, atemporal e amoral. Então, vamos dizer que ali não tem uma estrutura, não tem uma associação, vamos dizer assim, condicional, não tem uma associação rígida, inflexível. A associação do inconsciente, ela é uma associação livre. Por isso que
às vezes, no seu inconsciente, uma certa experiência, né, que para qualquer outra pessoa poderia ser prazerosa, para você foi desprazerosa. Porque naquela experiência sua, naquela construção sua, naquele conteúdo seu lá, né, inconsciente, de alguma maneira, aquele conteúdo está associado a desprazer. E em outra pessoa está associado a prazer. Então, né, faz parte da dinâmica, faz parte da estrutura nossa do inconsciente a associação livre. E aí, por isso que Freud, no início, começou utilizando a técnica da hipnose e depois ele diz, tipo assim, ele abandonou essa técnica e começou a usar a da associação livre. E essa técnica, ela foi, vamos dizer assim, eu poderia dizer assim, entre aspas, né, descoberta por Freud, através de uma paciente que ele adquiriu de um dos colegas dele lá, trabalhava com ele antes dele, né, desenvolver a psicanálise, que não podia continuar atendendo essa paciente, passou essa paciente para Freud, para que Freud desse continuidade ao trabalho que estava sendo feito, com relação a um processo histérico que essa paciente tinha, e essa paciente de Freud, essa primeira paciente de Freud, um dia disse assim para Freud, para lá, deixa eu falar, não me interrompa, não me atrapalhe, deixa eu falar livremente. Porque, né, assim, no princípio, Freud, por conta do que ele fazia com a hipnose e com o tal do método catártico que eles, né, utilizavam junto com essa hipnose, eles eram muito de ficar interrompendo, de querer entender o sentido do que a pessoa estava falando, e aí essa paciente, quando ela fez isso, Freud né, calou, e Freud começou a perceber que ela começou a fazer o que ele chamou de associação livre. Ou seja, quando ele calou e ela começou ali a falar, a vomitar, a colocar para fora, né, os conteúdos que estavam, né, assim, vindo à tona a mente dela, né, isso mostrou essa estrutura de associação livre, que o inconsciente ele não precisa de uma organização, ele não precisa de uma estrutura lógica, ele não precisa de uma associação, né, rígida a respeito dos conteúdos. O inconsciente, ele se vale de associações livres. E aí, Freud, então, começa a trabalhar com a técnica da associação livre, dizendo para os seus pacientes, você fale tudo que vier à sua mente, não importando se isso faça sentido, se isso tem algum valor, o que eu preciso, né, o que é importante, por exemplo, para o nosso processo aqui, para o nosso trabalho psicanalítico, é que você faça essas, vamos dizer assim, né, trabalhe aí esses conteúdos, essa fala sua, isso que você vai falar, de forma a não ter nenhuma regra, né? Traduzindo isso aqui, gente, é assim, ó, associação livre para nós, né, da psicoteologia. Eu costumo até ensinar os meus pacientes a dizer assim, ó, fale sem filtro. É uma forma, por exemplo, didaticamente, de propor para o seu, analisando para o seu paciente, que ele, né, busque a não ficar colocando filtro, a não ficar fazendo, né, a não tentar fazer aquela coisa seguinte, não vou falar isso aqui não, porque isso aqui, parece tão banal, tão irrelevante, né? E para a psicanálise, a gente entende que essas associações livres, elas têm uma importância muito grande para o trabalho psicanalítico e para o processo. Tanto que ela se tornou uma técnica, né? Eu vou utilizar essa técnica o tempo todo com o meu paciente. Sempre, de vez em quando, não toda a sessão, mas de vez em quando, né, você inicia explicando para ele que você vai fazer essa associação livre com ele, e ao longo do processo, né, que você vai ter
com ele aí, de vez em quando você vai ter que reforçar isso com ele. Né? Olha, lembra que nós aqui trabalhamos com associação livre. Tudo que vier à sua mente tem importância e relevância para o nosso processo. E o quão mais você conseguir, né, falar sem filtro, ficar aí escolhendo o que você fala ou não fala, né, tentando fazer aquele pré-julgamento ou julgamento antecipado antes de verbalizar, mais você está atrapalhando o seu processo, mais você está atrapalhando a possibilidade aqui, por exemplo, da gente acessar o seu inconsciente. Então, isso que é a técnica da associação livre. Junto com essa técnica, existe a atenção flutuante. Seria diferente da atenção ativa, né? Aquela atenção, aquela escutativa em que eu tenho que estar ali, prestando atenção nos mínimos detalhes, tentando, né, registrar tudo que o paciente está falando. Na atenção flutuante, é assim, traduzindo, vamos dizer assim, de uma forma bem mais simplificada, é eu prestar atenção em tudo e ao mesmo tempo em nada. Ficou fácil para vocês? É assim, entendeu? É, a mente não faz associação livre? A associação livre, se ela tem as características do inconsciente, ela é atemporal, ilógica e amoral. Então, ela não tá preocupada com coisas, né, que tenham tanto sentido assim. Então, se eu ficar ali, tentando escutar aquela pessoa, com a minha escutativa aqui, preocupado demais, né, em tentar entender, em tentar compreender, em tentar decodificar o que a pessoa está fazendo, daqui a um pouquinho eu não estou conseguindo mais escutar ela. Eu não estou conseguindo, inclusive, permitir que ela fale livremente. Então, eu preciso da atenção flutuante, que é assim, você está falando, eu estou aplicando com você a técnica da associação livre. Você está fazendo associação livre. Fale o que vier na sua mente, fique livre para falar o que você quiser falar, sem filtro, né, e tudo mais. De repente, eu vou dar só um exemplo, né? De repente, o seu paciente está lá falando com você lá sobre uma situação, sobre, né, um problema que ele vivenciou lá com o pai, com a mãe, né, e tudo mais. E aí, do nada, apareceu lá na mente dele lá uma imagem que ele, tipo assim, ele fala assim, ele mesmo se pergunta, por que essa imagem, por que esse conteúdo apareceu aqui na minha mente aqui agora? Por que isso veio à tona? Por que isso aqui está vindo aqui agora? Né? Se ele não, se você não tiver trabalhado com ele essa questão da associação livre, o que normalmente qualquer pessoa no lugar dele faria? Não falaria com você, não comentaria com você, não reportaria aquilo com você. Por quê? Porque para ele, tipo assim, ele foi assaltado por um pensamento intrusivo. E pode ser, inclusive, que esse pensamento seja um pensamento nada a ver com o que ele está comentando com você, nada a ver com o que ele está falando com você, com o que ele está ali tratando com você na sessão. Só que esse pensamento aí, nada a ver, esse conteúdo, parece que despretensioso, pode revelar muito sobre o seu sintoma, pode revelar muito sobre a origem do conteúdo que gerou aquele sintoma ou que gerou aquele adoecimento. Então, é por isso que, né, a gente utiliza a técnica da associação livre. Agora, se você está tão focado, né, dentro de uma sessão terapêutica de cunho psicanalítico, né, de fundamento psicanalítico, de vez em quando vai aparecer, por exemplo, né, uma situação lá de ato falho, em que a pessoa, dentro do ato falho, acaba, né, assim, falando no lugar do nome de uma pessoa, falando o nome de uma outra pessoa. A gente chama isso de ato falho. Né? Por quê? Porque a pessoa era para falar o nome do fulano e fala o nome do Beltrano. Isso, para uma outra abordagem, é desprezível, é irrelevante. Não tem importância nenhuma. Para nós aqui, tem uma importância. Por quê? Porque ato falho é proveniente, é produzido pelo inconsciente. Né? A psicanálise entende que está na origem dos nossos atos falhos,
conteúdos do inconsciente, que está produzindo aquele ato falho. Assim como, por exemplo, lapsos, esquecimento. Então, uma pessoa dentro do nosso setting terapêutico, dentro do nosso acolhimento, às vezes ela precisa lembrar, por exemplo, o nome de uma pessoa e ela não lembra. Ela mesma estava falando lá de uma determinada pessoa e ela não consegue, naquele momento, naquela ocasião, lembrar do nome daquela pessoa. Aí acabou a sessão terapêutica, ela chega lá na casa dela, aí o que acontece? Ela recorda, ela lembra daquele nome. Aquele nome não existia na mente daquela pessoa? Tanto existia que depois ela lembrou e depois ela conseguiu falar o nome daquela pessoa. Por que ela não conseguiu falar naquela circunstância? Por que ela esqueceu exatamente naquele momento? Porque há, por detrás desse lapso, desse esquecimento, um conteúdo inconsciente, produzindo aquele lapso. Tá? Então, lapso é outra coisa que nós precisamos prestar atenção. E como que nós prestamos atenção em tudo isso, professor Wendel? Tendo uma atenção flutuante. Como não é a atenção flutuante? Não é algo fácil de compreender, e muito menos fácil de aplicar, eu costumo, usar uma ilustração, né, para tentar facilitar para você. Não vai traduzir exatamente o que é atenção flutuante, mas vai te aproximar um pouco do que seria essa atenção flutuante, essa técnica aqui. Imagine você lá no centro de Goiânia. Imagina você lá no centro de Goiânia. Em alguma rua daquela lá de Goiânia. Vamos pegar, imagine você passeando ali na Goiás. Né? Talvez tem gente que faz anos que não vai ali na Goiás. Não sabe nem como é que está mais. Mas imagine que você está lá na Goiás. Você concorda comigo que quando você está lá na rua Goiás, o que você vai conseguir ver de Goiânia? Muito pouca coisa, não é? Não vai? Muito pouca coisa. Mas, se por um acaso, se você tivesse, por exemplo, né, um superpoder, que é um poder, por exemplo, de flutuar, e aí você está ali, né, na Goiás, está ali na Avenida Goiás, e você está vendo muito pouco de Goiânia e gostaria de ver mais sobre Goiânia. Né? E aí, com esse superpoder, o que você faz para poder ver mais sobre Goiânia? Você vai poder flutuar, e aí você começa a flutuar. Quanto mais alto você for, quanto mais você flutuar, você concorda que mais você vai ver Goiânia? Dependendo de quanto você flutuar, pode ser que você consiga ver completamente Goiânia. Assim como a gente faz, por exemplo, quando a gente vai lá para o Google Maps, né, hoje lá, e você, se você quiser fazer ver o globo terrestre, você vê. Mas se você quiser ver um ponto específico no globo terrestre, você também vê. Né? Mas para eu poder ver o globo terrestre, ou para eu poder ver Goiânia inteira, eu tenho que ter uma visão panorâmica, concorda? Se eu ficar com uma visão focada, eu só vou ver um ponto, eu só vou ver parte de Goiânia. Se eu quero ver Goiânia, eu tenho que ter uma visão panorâmica. Então, a atenção flutuante é uma espécie de uma audição panorâmica do que o seu paciente está trazendo, do que o seu paciente está, né, vamos dizer assim, trazendo ali no setting terapêutico, na sessão terapêutica. Tá? Então, isso aqui é uma técnica. E aí, nos próximos encontros, não sei, acho que não vai ser nesse, mas no próximo, por exemplo, daqui um pouquinho eu vou falar para vocês sobre a escuta psicanalítica. Não, na verdade, inclusive no próximo slide aqui. Perdão. Pensei até que ia ser mais para frente, mas vai ser no próximo slide, tá? Próximo slide eu vou falar sobre a escuta psicanalítica. Né? Porque essa técnica aqui da atenção flutuante, ela
é para a gente, ao mesmo tempo que estamos escutando tudo, dando atenção a tudo, é ao mesmo tempo não importância a nada. Para justamente a gente conseguir fazer uma escuta psicanalítica e escutar aquilo que tem relevância e escutar aquilo que tem importância e com aquilo que eu vou trabalhar, né, com a pessoa. Tá? Daqui um pouquinho a gente vai falar sobre isso. A outra técnica que a gente tem na psicanálise se chama transferência. O que é transferência? Transferência é assim. Ao longo da nossa construção ali, da nossa primeira infância, da nossa personalidade, da estrutura da nossa personalidade, o nosso inconsciente ele se identificou com alguns objetos, com algumas pessoas, com algumas representações. E aí, lembra que a nossa estrutura de personalidade, uma vez consolidada, consumada, nós vamos passar a vida inteira nossa sendo aquilo que nós, aquela estrutura de personalidade que nós adquirimos. Se neuróticos, se psicóticos, se perversos, se autistas, se, né, borderline, nós vamos operar na vida com aquela estrutura que nós adquirimos. Dentro dessa estrutura de personalidade, a depender da nossa estrutura de personalidade, nós, junto com essa estrutura de personalidade, também nós fizemos escolhas de objetos e de pessoas. E nós fizemos isso porque, de alguma maneira, nós transferimos para essas pessoas, né? Vamos dizer assim, nós fizemos uma transferência com essas pessoas. E aí, essa transferência que nós fazemos com pessoas e objetos, nós tendemos a fazer ela dentro do processo terapêutico. Né? Então, tipo assim, eu fiz transferências ao longo da minha existência, com a figura paterna, com a figura materna. A tendência, por exemplo, no set terapêutico, no processo terapêutico, no acolhimento terapêutico, analisando esse paciente, fazer essa transferência, né, que ele fez com o pai, com a mãe, com, sei lá, com o irmão, com o objeto, ele fazer com o analista, né, com o terapeuta. Então, assim, nós fazemos isso. Isso aqui nós fazemos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Nós transferimos, entende? Tem, por exemplo, isso aqui a gente faz com pastor, nós fazemos isso aqui com líderes, nós fazemos isso aqui com cônjuge, nós fazemos isso aqui com irmãos, nós fazemos isso aqui, como eu falei, também com objetos. Né? Tem gente que faz uma transferência com objetos. Dependendo da estrutura, né, de personalidade dele, ele vai fazer essa transferência aqui com determinados objetos. E aí, se a gente, né, isso vai acontecer dentro do set terapêutico. E a gente precisa dessa transferência dentro do set terapêutico, porque quando ele faz essa transferência, é que ele está deslocando o inconsciente dele para as mãos ou seja, para a pessoa do terapeuta. E isso na psicanálise é considerado como algo importante para o processo terapêutico. Porque, por exemplo, se a pessoa tinha um problema com a figura paterna e ele faz uma transferência comigo, como terapeuta, da figura paterna, quer dizer que ele está conseguindo, né, transferir esse problema, essas questões que ele tinha com essa figura paterna para o terapeuta. Então, quer dizer que o processo terapêutico ele está, de alguma maneira, acontecendo e ele está funcionando. Tá? Então, a transferência, ela também faz parte da técnica psicanalítica. O problema é que existe a transferência e existe a contratransferência. E aí, vamos dizer assim, que essa contratransferência é que a gente tem que tomar cuidado. Que é quando a transferência é quando o paciente transfere a sua relação, né, com o objeto e pessoa para o terapeuta, mas a contratransferência é quando o terapeuta, assumindo aquela figura, aquela representação, ele acaba também contra-transferindo, né, e assumindo aquele papel
inconscientemente em relação ao, ao, ao paciente, né? Não tem problema nenhum do paciente me colocar no lugar do pai, ou da mãe, ou do irmão. O problema é eu não perceber isso, e aí daqui um pouquinho eu estou agindo contra-transferencialmente com ele, como se eu fosse o pai dele, como se eu fosse o irmão dele, como se eu fosse aquela figura que ele me colocou naquela posição. Então, eu preciso, né, ter essa capacidade, eu preciso ter, né, eu preciso usar, inclusive, essa técnica a meu favor. Né? Quando um paciente me colocar na figura lá, por exemplo, paterna, eu preciso enxergar que ele está fazendo isso, justamente porque por um tempo eu vou fazer o uso dessa transferência. Eu vou agir como pai, como irmão, ou como o objeto transferido. Mas isso por um tempo, porque depois eu vou precisar o quê? Eu vou precisar sair dessa posição, ok? Então, a transferência, ela tem um papel importante, né, no trabalho psicanalítico. E, por último, e é uma técnica, e por último, a interpretação ou a análise de sonhos. Então, segundo, né, Freud, os sonhos é o inconsciente a céu aberto. Então, os sonhos traz algumas coisas importantes para nós. Né? Primeiro, mostra conflitos existentes ainda dentro da psique desse indivíduo, mostra os desejos que esse indivíduo está buscando realizar dentro dos sonhos, desejos esses que podem serem desejos reprimidos, recalcados, desejos que a pessoa não reconhece, e, por último, com que sonha o neurótico? Com que sonha um psicótico? Com que sonha um perverso? Com que sonha um autista? Com que sonha uma pessoa que tem borderline? Ou seja, então, o sonho também pode nos ajudar a chegar com mais facilidade na estrutura de personalidade do indivíduo. Ok? Então, é por isso que os sonhos faz parte, por exemplo, do nosso trabalho psicanalítico. E aí, por último, quais conteúdos um analista deve escutar e trabalhar? Então, eu acabei de falar da técnica lá da atenção flutuante, que nós precisamos, né, desenvolver. Isso aqui você não vai desenvolver na primeira sessão, no primeiro atendimento, no primeiro paciente. Isso aqui é coisa que a gente vai gastar, às vezes, a vida inteira, né, desenvolvendo e aprimorando. Mas, à medida que você vai atendendo, você vai ficando craque, você vai ficando bom nesse negócio de escuta, de atenção flutuante. E aí, dentro dessa atenção flutuante, eu vou buscar desenvolver a minha escuta psicanalítica. Eu não estou ali para escutar a Deus dará e qualquer coisa, de qualquer jeito e de qualquer maneira. Né? Eu estou ali para fazer uma escuta psicanalítica. E o que eu vou escutar? Né, quando eu estou ali perguntando sobre a família, quando eu estou ali perguntando, fazendo as perguntas, né, que eu vou fazer, quando eu estou ali levantando, né, a história de vida daquele indivíduo, quando eu estou ali trabalhando essa história de vida do indivíduo, quando eu estou ali escutando ele, eu estou fazendo uma escuta que é conduzida, que é, de alguma maneira, vamos dizer assim, né, trabalhada, contornada, por alguns conteúdos que me são importantes e que vai fazer parte do meu trabalho, do meu processo terapêutico, que é, dentro dessa escuta psicanalítica, eu vou buscar escutar como está o complexo de Édipo desse indivíduo. Esse complexo de Édipo desse indivíduo foi superado, foi resolvido, foi trabalhado, né? Ele tem problemas com o complexo de Édipo dele. O complexo de Édipo dele não foi trabalhado, não foi resolvido, ou seja, ainda está pendente ainda de se resolver. Eu vou, então, fazer uma escuta tentando perceber, tentando enxergar, tentando ouvir como está a condição, como é que está o complexo de Édipo desse indivíduo. Outra coisa que eu vou buscar, e que está até associada ao complexo de Édipo desse indivíduo, como é que a questão, como é que esse indivíduo foi castrado, como é que esse indivíduo foi interditado, como é que esse indivíduo foi barrado na sua construção, principalmente ali na primeira fase,
da infância, né? Porque é na primeira infância, é ali na nossa estrutura mais primitiva, que vai acontecer o processo de castração e de interdição de todos nós, de todos os seres humanos. Né? E a depender de como esse indivíduo foi castrado pelos pais, que foi castrado pela sociedade, que foi castrado, né, pelos seus pares, que foi castrado ali pelos seus familiares, que foi castrado pela sociedade, isso vai, inclusive, determinar em qual estrutura de personalidade ele foi parar. Então, entende que essa estrutura ela é muito importante, né? Essa escuta é muito importante. Eu entender como é que ficou configurado o processo de castração e de interdição desse indivíduo. Outra coisa que eu vou precisar de saber, qual é a relação desse indivíduo com o objeto, com o outro. Ele mantém uma relação de objeto ou com o outro de uma forma masoquista, sádica ou sadomasoquista. Então, a gente vai precisar de ter essa escuta. Por quê? Porque dependendo de como ele se relaciona com o objeto e com as coisas, né, mostra para mim se ele é uma pessoa sádica, se ele é uma pessoa masoquista ou se ele é uma pessoa sadomasoquista. E depois, né, na próxima aula a gente vai trabalhar um pouco isso. Depois, os mecanismos de defesa. Que mecanismo de defesa está operando na vida desse indivíduo? Ontem não, né, perdão. Na aula passada, nós chegamos a falar um pouco sobre esses mecanismos de defesa, né, a mencioná-los em nossa aula, mostrar, inclusive, né, que existem mecanismos mais primitivos, menos integrados, né, portanto, pode demonstrar um ego mais fragilizado, e temos mecanismos de defesa mais integrados, mais fortalecidos, vamos dizer assim, e que pode mostrar um ego mais, né, assim, mais bem elaborado, com mais recursos para lidar, por exemplo, com os conflitos, com as angústias, com os problemas da vida. Né? E então a gente precisa saber, né, que sobre esse conteúdo, né, que eu estou ali escutando e tentando perceber e tentando, né, trabalhar os mecanismos de defesa desse indivíduo. E, por último, a análise dos conteúdos oníricos, que seriam, né, os conteúdos de sonhos que emergem, que vêm à tona dentro do set terapêutico. Tem gente, por exemplo, tem terapeutas que não, por causa até de falta de conhecimento, de técnica e tal, costumam não usar, não trabalhar, por exemplo, com a análise de conteúdos oníricos, né? Com a interpretação de sonhos, de conteúdos de sonhos. Eu costumo trabalhar porque eu entendo que isso aqui vai me facilitar muito, muito do meu trabalho. Né? De vez em quando eu vou conseguir checar coisas checar coisas do inconsciente desse indivíduo, dessa pessoa, né, para além do que ela fala, para além do que ela consegue exprimir, porque o inconsciente dela está sendo manifestado nos seus sonhos. Então, é a maneira de eu trabalhar, de eu checar ali como é que estão os conflitos, como é que estão os desejos, e até mesmo de tentar enxergar um pouco melhor, né, de tentar facilitar o meu trabalho, de chegar em qual é a estrutura de personalidade desse indivíduo. Então, é para isso que serve a escuta psicanalítica. A escuta psicanalítica tem relação direta com esses conteúdos que eu acabei de trabalhar, que eu acabei de mostrar, né, que eu acabei de apresentar aqui para vocês. Quando eu estou numa escuta psicanalítica, eu quero ouvir isso, eu quero apenas escutar isso, eu quero trabalhar apenas essas questões que eu acabei de colocar aqui para vocês. Por quê? Porque trabalhando essas questões, com certeza, você vai ajudar essa pessoa nos seus sofrimentos, nas suas angústias, nos seus dilemas, nos seus adoecimentos e talvez, né, ajudar ela a sair daquele problema ali, daquele sintoma que já está instaurado, que já está estabelecido na vida dele. Ok? Perguntaram para Freud o que é uma pessoa saudável. O sujeito está saudável. Ele respondeu: o sujeito está saudável quando ama e trabalha. Então, na psicanálise, nós não trabalhamos com o conceito de normalidade, mas apenas com o de patológico e não patológico. Então, para a gente fechar aqui nossa aula de hoje,
existem nós temos as estruturas de personalidade, que nós vimos hoje aqui, que nós iniciamos, né, a conhecer elas hoje aqui, que para nós aqui vão ser 5, neurótico, psicótico, perverso, autístico e borderline. Essas estruturas, nós não estamos trabalhando se a pessoa é normal ou não é normal, porque nós não trabalhamos, né, na psicanálise, que não, como Freud, nós não vamos trabalhar quem é normal, quem não é normal. Nós vamos trabalhar o seguinte: essas estruturas existem elas na condição não patológica e na condição patológica. Então, existem pessoas neuróticas não patológicas, existem pessoas com a estrutura neurótica patológica. Existem pessoas com estrutura psicótica não patológica, e existem pessoas com estrutura psicóticas patológica. E assim, cada estrutura tem a sua versão, vamos dizer, tem a sua condição não patológica e tem a sua condição, ou seja, aquela estrutura pode, né, um neurótico pode se tornar patológico. Né? Quando ele se tornar patológico, né, ele vai manifestar essa sua patologia, né, essa sua condição patológica, sob 3 formas. Então, a gente vai ver isso quando a gente estiver estudando, dentro mesmo, estivermos, né, estudando sobre essas estruturas de personalidade, que eu acredito que vai ser no nosso próximo encontro, a gente vai entrar sobre essas estruturas de personalidade. Por que eu preciso saber sobre estrutura de personalidade, professor Wender? Porque quando você for trabalhar, quando você for atender, né, o que eu faço, como eu lido, como eu trabalho, como eu escuto, como eu, né, manejo clinicamente um neurótico, é diferente de como eu vou fazer o manejo das outras estruturas. E aí a gente vai ver, inclusive, aqui que tem estruturas, como, por exemplo, a autista, que a psicanálise não tem, assim, não tem nem muito como trabalhar com a estrutura autista, dependendo do tanto que esse autismo, do nível desse autismo do indivíduo. Por quê? Porque a psicanálise trabalha com a premissa de que a cura ela se dá pela fala. Tal que cure, é pela fala. E aí você tem autistas que eles não têm verbalizações, eles não têm fala, eles não conseguem, né, fazer, né, assim, criar sentenças, criar frases, criar, né, vamos dizer assim, uma comunicação verbal, né? Mas a gente vai entrar ainda, quando a gente estiver estudando essas estruturas, que, assim, tem como ajudar, sim, pela psicanálise, essa estrutura autística, mas com restrições e com limites. Assim como também existem restrições e limites por parte, por exemplo, né, da psicanálise, com as estruturas, com a estrutura de personalidade perversa. E a gente vai entender por que disso, né? Porque, né, a estrutura perversa, ela oferece uma certa dificuldade para que a gente possa, aqui na psicanálise, ajudá-lo. E vocês vão entender por quê. Mas lá, quando a gente estiver trabalhando, quando a gente estiver falando sobre especificamente sobre essas estruturas de personalidade. Tá bom? Ok? Então, pessoal, deixa eu só rapidamente aqui encerrar, até para esse vídeo não ficar muito longo. Eu vou encerrar aqui a nossa gravação e aí eu vou abrir para que vocês possam falar um pouquinho sobre dúvidas, sobre, né, o que vocês quiserem falar sobre essa aula de hoje nossa aqui, que eu quero ouvir um pouquinho vocês, apesar do horário nosso aqui, eu quero ouvir um pouquinho vocês sobre esse nosso conteúdo de hoje, tá bom? Só um instante.